Olá pessoal, bem-vindos ao Lendo de Tudo Um Pouco. E eu sou Elaine Rezende. Hoje eu vim aqui falar para vocês de dois livros que eu recomendei naquele vídeo anterior, 16 autoras nacionais. Eu vim falar de dois livros que eu não tinha lido ainda quando fiz o vídeo, há um mês atrás, mais ou menos. E nesse período eu tive a oportunidade de participar de um clube de leitura com a autora e tive a oportunidade também de ler os dois livros. E eu quero falar para vocês hoje de O Peso do Pássaro Morto e Pequena Coreografia da Adeus, ambos da Aline Bay. É muito legal quando várias pessoas se reúnem para promover uma leitura, para promover uma discussão, um debate, a troca de ideias. O dia em que eu participei do clube de leitura do coletivo Escreviventes, no qual a autora Aline Bay participou e pôde falar um pouco mais da obra dela, sobre esses dois livros especificamente que a gente vai conversar hoje. Bom, a Aline trouxe algumas frases que me tocaram e que eu anotei, porque elas são importantes dentro do processo criativo da autora. Uma das coisas que a Aline falou é que ela não troca o processo de produção dela por nenhuma publicação. Ou seja, não adianta ela correr para produzir um livro só pela publicação dele, sem dar atenção a tudo aquilo que leva ela a chegar no fim da história. Então, assim, como é que ela sabe que ela chegou no fim da história? É quando ela desiste e diz: aqui chega para mim. Eu já contei a história dessa pessoa que eu queria contar. A Aline escreve sobre mulheres e sobre muito sofrimento, o sofrimento dessas pessoas, o sofrimento dessas mulheres, as dores dessas mulheres. E ela acredita que a escrita, ela tem que ser sobre feridas que ninguém quer tocar. Então, quando ela escreve, ela tenta dar corpo e dar substância para as palavras e expressar a dor de alguém, uma ferida que existe e que ninguém quer tocar. Eu achei isso de uma sensibilidade incrível. A Aline trouxe também uma força para todas aquelas mulheres escritoras que estavam ali naquela noite no clube de leitura, ouvindo as suas palavras. As palavras de força dela foram: então, o que a Aline diz é que ela se deixa ser atravessada por essa história. Ela quer contar aquilo que todo mundo tem vergonha de falar, todo mundo tem vergonha de dizer, tocar nas feridas. A literatura, para ela, e trabalhar com a língua, que já está desgastada pelo uso, ela tem que causar algum estranhamento, mesmo que seja para falar de cotidiano, falar das coisas que a gente está acostumado a viver e a ver todos os dias. Então, a Aline não tem medo daquilo que ela vai colocar no papel, de como as pessoas vão encarar o seu trabalho. E, numa lógica muito mercantilista, hoje se escreve pensando na publicação. Como a Aline é também uma atriz de teatro, ela busca no corpo e no gestual, um corpo e um gestual para as palavras que ela usa também. Então nada é sem sentido, nada é sem ser pensado e harmonizado dentro do texto. O texto da Aline é uma prosa poética, é muito diferente da poesia, do poema ao qual nós estamos acostumados rotineiramente. Ela escreve de uma maneira única e toca realmente em pontos que são muito sensíveis. Então, começando pelo Peso do Pássaro Morto, esse livro. Eu fui atravessada por esse livro de muitas formas. É uma prosa poética muito bonita, muito diferente de tudo que eu já li. A Aline usa alguns recursos que são recursos visuais na escrita dela. Então, quando essa narradora de primeira pessoa, que é essa mulher que tem a vida contada nas idades que estão marcadas na capa do livro, para cada idade dessa, um fato, uma tristeza, uma dor é narrada, é contada. Não é um livro leve, de maneira nenhuma. Ele é um livro angustiante,
que traz muita dor, muito sofrimento. Ele me revoltou em certa medida. Mas se um livro não te causa nada, nenhuma dor, nenhuma revolta, nenhum estranhamento, nenhum amor, um sonho, um brilho nos olhos, o que esse livro trouxe para você, afinal de contas? Que história ele contou? Eu tenho certeza que eu nunca mais vou esquecer O Peso do Pássaro Morto. E eu me questionei muito sobre qual a necessidade de maltratar tanto essa personagem. Que dor é essa que a gente precisa sentir junto com essa mulher? E durante o clube de leitura, com a presença da Aline, várias mulheres deram os seus depoimentos sobre como esse livro tinha sido impactante para a vida delas. E eu fiquei observando essas histórias, cada uma contando em que trecho, em que dor, em que fase da vida dessa mulher elas tinham sido tocadas, perpassadas. E eu fiquei me perguntando em que fase dessa dor aqui eu me encontraria. Como eu não me encontrei em nenhuma das dores dela, eu achei que ele não tinha me tocado. Mas é mentira. Eu fiquei perturbada com esse livro. Eu passei dias revoltada com ele. Eu briguei muito com a Aline Bay por conta desse livro. Briguei demais. Eu falei, Aline, quanta crueldade! Quanta crueldade! E aí? Será que a gente não tem um mundo que também é muito cruel com as mulheres? E foi me perguntando isso que eu entendi que a gente precisa ter essas vozes dissonantes, essas vozes que fogem à receita de bolo que está aí no mercado, que a gente compra e todo livro parece que é igual e a gente no final da leitura não lembra mais de que personagem a gente estava falando. Não é que essas leituras sejam descartáveis ou ruins, elas dão para a gente um refresco depois de uma leitura como essa. Eu preciso dos dois. Eu preciso de um livro como esse, que me sensibiliza de muitas formas. Eu preciso também de um livro leve, que tem uma história que não vai pesar no meu coração, que não vai pesar na minha cabeça, que não vai me fazer precisar ficar dias refletindo sobre ela. Então, das frases do Peso do Pássaro Morto, né? Como a Aline chama, o peso, que eu grifei, que eu destaquei, que eu gostei muito e me tocaram, eu vou ler algumas para vocês. Na página 9, ela ainda é uma criança. E sim, sobre o recurso que a Aline usa. Quando a narradora ainda é criança, às vezes a letra dela vai ficando pequenininha, às vezes vai ficando grandona, outras vezes ela separa a palavra em partes que têm significados especiais. E com isso ela dá mais significado e mais corpo para essas palavras. Foi assim que eu senti. Você depois vai me dizer como é que você se sentiu nessa leitura. Lá pela página 9, ela diz que ele perfumava a rua com água de mangueira. Que cena linda! Eu me lembrei da minha infância e me lembrei daquele cheiro de terra molhada subindo quando a gente joga a água com a mangueira. Na página 56, espero que um dia faça sexta no meu amor. Um amor de sexta-feira, aquele amor de ver estrelas, né? Eu achei isso lindo também. Na página 76, reencarnar numa mosca deve ser coisa breve e por isso boa. Uma mosca sabe que moscas morrem? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Na página 120, ela traz uma reflexão para mim que foi muito, muito, muito forte. E é sobre trabalho, profissão e filhos. Acho que por isso que eu fiquei mais tocada. O trabalho é por tantas vezes a maior tristeza da vida de uma pessoa. E é só nisso que certos pais pensam, no filho crescendo e sendo alguém, sendo que esse ser alguém envolve tudo, menos ser. Na página 142, ela diz, conservo meu medo de borboletas. Ser adulto, por vezes, não deixa a beleza das coisas entrar tão facilmente. A gente começa a desconfiar. É um livro que tem uma narrativa linda de uma vida que é muito trágica.
que parece que só tem fim quando termina. Então esse é o peso. E foi assim que eu lidei com ele. Dias revoltadíssima. Aline, obrigada pelo peso, obrigada por essa revolta, por achar que nenhuma mulher deve viver o que a sua personagem viveu. Isso me causou gana de briga, de raiva, de vontade de lutar por um mundo mais justo para as mulheres, né? Por todas nós. A Pequena Coreografia do Adeus é um livro muito mais leve em termos de tragédia de vida. Não é que a vida da personagem principal seja muito mais fácil, mas ela é de fato menos dolorida. E isso dá uma leveza para a leitura e uma vontade de saber como é que termina a história dessa menina, que é mais palatável. Ele é narrado pela filha, a Júlia Terra. Júlia é uma menina que convive com uma mãe agressiva. Eu acho que é a melhor forma de dizer isso. A mãe da Júlia, a dona Vera, ela é uma mulher triste, uma mulher amargurada. E ela sente uma dor profunda com a vida e desconta isso na filha, com muita surra, muita agressividade. Bom, Pequena Coreografia do Adeus, ele se aproxima mais a coisas que eu conheci, a pessoas que eu conheci, a mães agressivas que batiam nos filhos, descontando a raiva que elas sentiam do mundo. Não é? Na exigência de uma obediência que não existe, que é castradora, limitante e que silencia. Então a Júlia tem uma mãe que desconta nela as frustrações de um casamento que não deu certo. A raiva que ela sente pelo marido não dá atenção para ela. E tudo que ela faz, como a própria Júlia vai dizer em algum momento, tudo que ela faz, tudo que ela quebra, tudo que ela bateu, criou uma mulher mais forte. Ela já não se assustava mais. Bom, existem aqui várias questões psicológicas. Eu não seria capaz de falar mais sobre elas, mas também é um livro poético, muito doce, muito triste, com muitas dores. A Júlia consegue, em algum momento, ver o que acontece por um outro ponto de vista. Ela consegue enxergar o que acontece com ela para ver se existe realmente uma saída, que não a morte, que não a tristeza, que não a solidão, que não apenas a dor. Mas levam muitos anos para ela conseguir enxergar isso. Leva muito tempo para a Júlia ver que ela é uma pessoa que tem direitos, que pode ser amada, que pode ser respeitada. Esse também é um livro que me perpassou de diversas formas. E para esse aqui, no final, eu senti um confortozinho no coração. Esse me deixou menos triste, com menos raiva. Eu me frustrei também com a questão da agressividade da mãe. Eu acho que todo mundo, especialmente as mulheres que já são mães, elas também se sentem assim. A violência física contra uma pessoa que é menor, que é mais fraca e mais dependente e que te ama incondicionalmente. Ela é muito covarde. E essa é a violência que essa personagem sofre, essa violência covarde, contra a qual ela não tem defesa. Eu recomendo a leitura dos dois. Recomendo na sequência, se vocês puderem, se vocês tiverem o ânimo de encarar as duas leituras. Vejam O Peso do Pássaro Morto e A Pequena Coreografia do Adeus. Vale muito a pena. Vale mesmo. Então, até a próxima. Um beijo grande e a gente se vê de novo no Lendo de Tudo Um Pouco.